Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações mais uma vez nesta noite, amém? Como é bom estar aqui na casa de Deus mais uma vez para orar a esse Deus maravilhoso, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, para também entregar as nossas petições. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, em tempo oportuno, Ele nos concede. Não do nosso jeito, da nossa maneira, mas do jeito dele. Independente de ele responder ou não, nós permanecemos na presença dele. Amém? Porque passe o que tiver que passar, passe na presença do Senhor, e será muito melhor. Será muito mais leve, e será muito mais feliz, porque nós estamos passando na presença desse Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Dos versículos 1 ao 3, mesmo assentados, nós vamos estar fazendo essa leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarse, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarse, para longe da presença do Senhor. Então, irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o profeta Jonas, profeta menor, porque possui conteúdos literários, poucos conteúdos literários, certo? O significado do seu nome significa pomba. Filho de Amitai, em hebraico, verdade. Então, Jonas foi criado na verdade. Jonas recebe a ordenança de Deus para cumprir um chamado, cumprir uma missão, que era pregar para o povo de Nínive, capital da Síria. Então, Jonas entra totalmente em crise existencial. O texto que nós acabamos de ler, parece que o propósito de Deus é só para que aquele povo se converta. É isso? Um povo que estava cometendo muitas violências, um povo que, muitas corrupções, um povo que não gostava do povo hebreu. E Jonas tinha ódio desse povo. E Jonas não queria que esse povo se convertesse. E Jonas também sabia que se ele obedecesse aquela ordenança, o povo ia se converter. Então ele desobedece. Então aqui Deus quer tratar várias questões com o profeta Jonas. Humildade, o orgulho, o próprio caráter que Deus tinha, que ele tinha que ter o caráter de Deus, a agenda de Jonas. A questão de Jonas achar que o ministério dele tinha que ser de acordo com a vontade dele e não de Deus. Olha o orgulho. A agenda dele tinha que ser de acordo com o que ele pensava e não com o que Deus queria para que ele cumprisse. A nossa agenda também, muitas das vezes, é assim. É do nosso jeito. É da nossa vontade. Não é assim que funciona? É, Lenilson? É. Porque quando nós somos comprometidos com o Evangelho, com o Cristo, com essa casa, a nossa agenda, com Deus, é claro, a nossa agenda tem que estar alinhada com a agenda de Deus. Sabe o que é alinhada, irmãos? A minha agenda não pode ser a minha agenda, sem que Deus esteja inserido nisso. 8 horas da manhã, devocional com Deus. Não sei o teu horário. Falei um horário aleatório. Agenda com Deus, momento com Deus. Por quê, Lenilson? Porque se não tiver relacionamento, não gera intimidade e não gera amor.
Só há vínculo de amor quando a gente tem esse relacionamento. E quando a gente não tem esse relacionamento, não vai gerar esse vínculo de amor. E se não tem vínculo de amor, a gente não vai falar desse amor e sobre esse amor e vai passar esse amor para as pessoas que precisam. Então, precisa existir esse vínculo de amor, precisa existir esse vínculo de intimidade com esse Deus maravilhoso. Mas pode parecer paradoxal, porque se a gente for caminhando na mensagem, como todos já conhecem, quando a tempestade vem e que ele tem que ser jogado para fora do barco, ele diz que teme ao Senhor. Bom, quem teme ao Senhor, respeita. Não é isso? Ou não? Temor é respeito. Tremor é medo. Quem tem medo, perde. Quem tem temor, não. Talvez ele achava, por isso que nós podemos conjecturar que ele estava em crise existencial. Ele achava que tinha esse temor, mas que temor é esse que não obedece a esse Deus? Onde Deus manda ele para um caminho, não é isso? Para Nínive, ele vai para Tarsis, longe da presença de Deus. Bom, peraí, quem tem temor vai fugir da presença de Deus? Quem tem vínculo com Deus vai querer fugir dessa presença, que é santa, que é maravilhosa, que nos fortalece? Então aqui ele vai sendo tratado. E ele trata também a agenda de Jonas, que não pode ser de acordo com a vontade de Jonas, mas a nossa também, como tem andado a sua agenda a respeito desse Deus maravilhoso. Como tem andado a sua agenda? Terça-feira, 8 horas, eu tenho agenda onde? Aqui. Quinta-feira, aqui. Domingo de manhã, aqui. À noite também. Exceto os que trabalham e os que estudam. Aí não vai poder ser inserido, mas no domingo a agenda é aqui. Então, quando a minha agenda está sendo voltada só para mim, para as minhas questões, eu também vou colher fruto disso. Onde eu não tenho tempo, porque nós não teremos mesmo com a correria da vida, de ter essa agenda com Deus. O nome disso se chama responsabilidade, o nome disso se chama disciplina, em que nós precisamos ter. E quem tem vínculo de amor, vínculo de relacionamento, vai ter essa responsabilidade com esse Deus que é maravilhoso. Então, Deus aqui vai tratar Jonas de uma forma tremenda e maravilhosa. Porque Jonas aqui, ele resiste o mandado de Deus. Ele resiste. O tema que nós vamos trabalhar é quando vencemos as nossas resistências para vivermos a vontade de Deus. Primeiramente, precisa obedecer. Quem teme, obedece ao Senhor. A minha vontade não pode prevalecer. E nós podemos questionar e dizer assim, mas por que Deus insistiu tanto? Como eu falei na introdução, porque ele queria tratar o profeta Jonas. Poderia enviar qualquer outra pessoa pela resistência dele. Não, não quero, não vou, não posso. Sendo que eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui na igreja agora, nesse momento. Quando Deus te chamou, é você. É você que ele vai insistir. É você que ele vai tratar. É você que ele vai cuidar. É você que tem que fazer. Não o outro. Não é o outro que ele deu habilidade. É você. Jonas é considerado como profeta fujão. Será que a gente às vezes não foge? Será que a gente às vezes não foge dessa vontade maravilhosa de Deus? É para refletir, irmãos. Será que a gente não está fugindo dessa vontade o tempo todo? E qual é a nossa Tarsis? Para onde a gente está indo? Qual o caminho? Deus, eu te quero nesse posicionamento. Você está indo para esse posicionamento. Qual tem sido a sua Tarsis? Qual o caminho? Por que fugindo da presença de Deus? Por que fugindo da vontade de Deus? Mas, Lenilson, como é que pode provar isso, que a gente está fugindo quando Deus te ordena alguma coisa e você fala não para Ele? Então você está fugindo da vontade e da presença desse Deus. E não está obedecendo. Criando resistência a esse Deus. A palavra de Deus não fala que é para a gente resistir à vontade de Deus, é? Resistir quem? O diabo, e ele fugirá de vós.
Mas a gente resiste a Deus, a gente quer resistir os nossos irmãos, a gente quer resistir às questões que cernem os trabalhos da igreja. E achamos que estamos no caminho certo. Quando vencemos essas resistências para ver uma vontade de Deus, nós seremos abençoadores, vamos abençoar vidas, porque ainda não entendemos qual é a função, a nossa função aqui na terra, é abençoar vidas. A mensagem, Jonas não entendeu nada. A mensagem não era de Jonas, a mensagem era de Deus. Nunca vimos um sermão tão pequeno e tão replicado, onde foram 120 mil pessoas se converteram naquela cidade. Jonas 3:4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias a Nínive será subvertida ou destruída. 6 palavras, o sermão de Jonas. 120 mil pessoas se converteram. A mensagem era do profeta Jonas? Quem fez a ação naquele lugar? Mas o orgulho, a vaidade, achou que ele que tinha esse potencial para fazer aquilo, então eu não vou, porque se eu for, vão se converter. A ação do Espírito Santo de Deus faz com que 120 mil pessoas se convertam com apenas 5 palavras no sermão. Sem técnica, sem hermenêutica, exegética, nada disso. Sem performance do pregador, nada disso. Porque a função da palavra é que vidas sejam libertas, vidas sejam alcançadas. Nós temos uma ferramenta aí, ó, maravilhosa. Vidas vão ser alcançadas através dessa mensagem, não do Lenilson, mas da mensagem da palavra de Deus. Agora, você como intercessor, você tem que orar quando chegar à igreja e dizer: Senhor, ministra a sua palavra àqueles que precisam ouvir essa palavra, para que possa trazer cura, libertação, salvação para essas vidas. Porque a gente às vezes ficamos alienados, achamos que a mensagem é só para aqui, para nós, para esse quadrado. Não! Ele disse que nós faremos coisas muito maiores do que eles. Hoje aí, ó, um monte de vidas são alcançadas. Não é isso? É entender isso. A mensagem não é do presbítero Lenilson, não é do presbítero Jonas, não é do pastor, não é de cada presbítero que vem aqui. A mensagem é de Deus. Ela que cura, ela que liberta, ela que vai fazer com que um visitante trazido pela ação do Espírito Santo de Deus vai penetrar no coração dele ou dela e vai fazer o que tem que ser feito. É a palavra de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. Mas por que resistir tanto a isso? Por que resistir tanto à intercessão? Por que resistir tanto a prestar atenção, muitas das vezes, na mensagem? Por que resistir tanto em ter semideus dentro do culto? Qual, Lenilson? O celular. A Shopee, o Kawaii. O problema que eu vou resolver amanhã. É um semideus, ou não é? Tirei a centralidade de Deus, vim com um fim específico, e eu consigo, dentro desse processo de 20 minutinhos, 25, não que isso esteja acontecendo aqui agora não, tá, irmãos? Eu consigo olhar para o celular e ver outras questões. Que obediência é essa? Que Deus é esse que eu estou servindo? Que respeito e temor eu estou tendo por esse Deus? Que reverência eu estou tendo por esse Deus? Reverência não se trata de estar em pé, sentado ou deitado. Reverência é aqui, ó, que é o coração. Isso é reverência ao Senhor. Isso é reverência à palavra de Deus. Eu sempre aprendi que quando Deus fala, o homem se cala. Escuta o que Deus quer falar. Através da sua palavra. E é importante também prestar atenção, até porque se não tiver dentro daquilo que a palavra diz,
você também vai entender, opa, não vai ser levado como o evangelho tem sido banalizado, o evangelho que é puro, que é genuíno, que salva, porque não queremos ter mais trabalhos de, às vezes, acompanhar. Não é isso? De olhar. Eu falei aqui Jonas 3, 4, mas poderia ser 6, 7. Não é isso? Como a igreja de Bereia, acompanhar. Mas se continuar resistindo, não tem como mudança de vida. Não tem como transformar, não tem como melhorar como cristão, não tem como entender o processo das dificuldades que nós atravessamos quando, Lênis, todos os dias. Eu tenho meu processo, você tem o seu processo, e é assim que nós vamos viver aqui, enquanto viver aqui na terra. Não vai entender. Sem esse relacionamento, sem esse vínculo de amor, sem palavra, não vai, a gente vai continuar resistindo à palavra de Deus, e não vamos ter efeito em nossas vidas. Entendemos que essa mensagem foi para tratar também o profeta Jonas. Tratar aquele coração que foi criado na verdade, mas deixou que o eu operasse e achando que as coisas poderiam acontecer pela força dos próprios braços, ou que se ele não fosse, Deus não teria poder para também converter aquelas 120 mil pessoas. Entendeu? Ou como a gente tem que se sentir feliz. Mas sabe o que é feliz? Quando Deus coloca algo em nossas mãos, em fazer para Ele. Mas sabe o que é feliz? Fazer com alegria, com leveza. Porque foi você, foi teu nome que Ele escolheu, foi você, a sua habilidade, cada um que se faz presente. É isso, é estar alegre com isso, não é resistir a isso, fazer isso como um peso, como, claro, algumas questões nos atravessam, porque somos seres humanos, isso é normal, mas é entender, não, peraí, tem várias pessoas, por que eu? Tem que perguntar a Deus. É isso? Se continuarmos resistindo a Deus, Deus vai continuar mandando tempestades até que a gente entenda o que Ele quer para nossas vidas, não é isso? Foi o que Ele fez, mandou tempestade. Vai lá agora. Agora, Jonas, como você resolve isso? Vai ser engolido pelo peixe. Sabe o que acontece? Jonas foi muito desobediente. Muito. O mar obedeceu a Deus. O grande peixe obedeceu a Deus. A planta obedeceu a Deus. Jonas não. Mas eu temo ao Senhor. Talvez nesse momento ele esteve no campo da religiosidade, né? Aqui com os homens, né? Não, eu temo o Senhor. Eu sou religioso, eu sou cristão, mas espera aí. Se questionasse ele, por que você está em desobediência então? Quanto mais religiosos, mais afastados de Deus. Quanto mais espiritual, mais perto de Deus. Guarda isso. Até porque foram os religiosos que entregaram Jesus, né? Para a cruz. Os doutores da lei. Os conhecedores da Torá. Resistir, resista a Satanás. Não resista ao que Deus tem para a sua vida. Não resista ao ministério que Ele tem para a sua vida. Temos pouco tempo de vida aqui na terra. Temos sim. A cada dia que se passa é menos um dia de vida. A cada aniversário que fazemos, nos alegramos. Mas sabemos que o tempo está encurtando. É realidade da vida. Né, Felipe, que faz aniversário hoje, e vai ser papai feliz aí. É isso, é entender que a missão que eu tenho, e que Deus colocou para a minha vida, é algo que foi dado por Deus. E eu não vou resistir a isso, porque eu vou pagar um preço muito alto, e ainda pessoas que estão à minha volta também podem pagar esse preço, por conta de um erro, de desobediência minha. Não é isso? Então, precisamos estar atentos ao que Deus falou aos nossos corações hoje, nesta noite. E a gente precisa, o tempo todo, vencer as resistências. Sabe, as resistências? Resistência para orar, resistência para ir na igreja, resistência para fazer o que Deus mandou.
Quebre em nome de Jesus. Faça a vontade de Deus. A gente ora e não presta atenção no que a gente está orando. Seja feita a tua vontade. É minha? É a sua? Não. É a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, é muito bom. A tempestade vai vir e você permanece de pé. Os problemas virão, você continua, porque você entende quem é o Deus que você serve. É olhar para Deus e falar, Senhor, eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Então, se há resistência em mim, ainda, e possa cair por terras em nome de Jesus. E se o Senhor me comissionou algo, eu vou fazer, porque eu sei para quem eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo. E vou fazer com alegria, porque é para Deus, não é para qualquer pessoa. Amém? Senhor, eu vou passar a alinhar a minha agenda com a sua agenda. Porque vai ser maravilhoso isso. Porque quando eu falo que eu não consigo alinhar essa agenda, isso tem denotado também que eu estou todo desorganizado. E o que sobra, se sobrar, vai para Deus. Se sobrar o tempo, vai para Deus. Na correria do trabalho, na correria da escola, na correria da vida, temos que desacelerar. Ter esse tempo com Deus. Porque senão a gente não consegue permanecer de pé. Amém? A gente não consegue ficar forte na presença de Deus. Tem que ter esse tempo para Deus. Tem que ter essa agenda alinhada. Tem que pedir a Deus, Senhor, se há em mim orgulho, tira. Se há em mim o desejo de fazer do meu jeito, que eu venha fazer do teu jeito e não do meu. Aí sim vai ser maravilhoso. Que possamos, em nome de Jesus, nesta noite, dizer a Deus muito obrigado, porque estamos aqui, sabe fazendo o quê? Resistindo, né? Resistindo às nossas vontades. É isso? Resistindo. Resistência. Tem muitos que aqui estão quase fechando o olhinho, né? Né, Sônia? Aí a gente, mas a gente está aqui, firminho na presença do Senhor. Às vezes dá uma intercede um pouquinho, mas levanta o olho de novo, mas é isso. É resistência. É estar aqui com alegria, nessa noite maravilhosa, que Ele separou para que a gente estivesse orando, agradecendo. Ah, Lenilson, você não vai ver as respostas, não tem problema, eu fui lá adorar o meu Deus. Lenilson, se eu estou passando por problema, não tem problema também. Eu fui lá, abracei meus irmãos. Eu tomei o café da comunhão. Eu troquei testemunho mesmo, né? E depois testemunhos. Mas eu fui, porque eu fiz o que a palavra de Deus mandou. Vencer a resistência para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual? Que nós estivéssemos aqui hoje, nessa igreja bonita que está aí, ó, todo mundo aí. Agora vamos para os nossos lares, descansar, para manter um dia de trabalho, mas renovados. Pode ter certeza de tudo que você vai atravessar no dia de amanhã, vai ser guiado por Deus. Deus tirando os empecilhos, dando força, coragem, sabedoria, para você lidar com cada pessoa, com cada situação, porque você primeiro veio fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus nesta noite e agradecer Ele por esta noite. Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença para Te agradecer, Senhor. E dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, também pelas dificuldades. Obrigado, Senhor, pelas lutas, porque nelas o Senhor também está. Nos fortalecendo, nos encorajando, dando força, Senhor, mostrando que o Senhor está conosco em cada detalhe. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua igreja aqui reunida nesta noite, mais uma vez, resistiu todas as vontades para estar aqui, Senhor, orando, buscando, ouvindo a tua voz, Deus. Muito obrigado. Queremos, como igreja, continuar resistindo, Senhor, às nossas vontades, não a sua. Que
que a tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer, ó Deus, esteja cada vez mais em nossas vidas. Muito obrigado, porque é muito bom saber que tem um Deus que tem nos amado, saber que é um Deus que nos deu a salvação, que é o melhor de tudo em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Não nos deixe perder a alegria da salvação. Não nos deixe, Senhor. E em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus, que as nossas vontades, Senhor, elas não possam prevalecer mais. E que a Tua vontade sobre as nossas vidas, elas possam prevalecer, Senhor. Obrigado pelo decorrer desse ano, já estamos em outubro. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque o Senhor ainda tem propósito em nossas vidas. E queremos viver o Teu propósito aqui ainda estipulado por Ti, Jesus. Muito obrigado por todos que aqui se fazem presente, por todas as famílias, Senhor, representadas. Senhor, e nós vamos para os nossos lares, nós queremos também, Deus, que vamos com a Tua proteção, porque Tu és um Deus que tem nos dado livramentos sobre as nossas vidas. Livramentos esses que muitas das vezes, ó Deus, os nossos olhos não têm alcançado, mas que o Senhor tem lhes dado. Essa oração que a Tua igreja faz, em nome de Jesus. Amém.